A vida é complicada ou somos nós que complicamos a vida? Quem arrisca responder essa pergunta? A vida é complicada ou somos nós que complicamos? Essa é uma pergunta difícil, né? Dá para a gente ficar filosofando. Sem dúvida, a partir da nossa fé em Jesus, da fé nas Escrituras, fomos nós que complicamos a vida. Deus não criou a vida para que ela fosse complicada, né? Mas que bom que aquele que criou a vida sem complicação não desistiu de nós quando nós a complicamos. Que bom, né? Isso é o que nós chamamos de graça. Deus nos deu de presente a vida. A Gênesis, lá no início, diz que quando Deus cria homem, mulher, a humanidade, Ele cria, mas estava tudo pronto, mas faltava a vida. E o texto diz que Deus então sopra fôlego de vida nas narinas, né, daqueles dois bonecos lá. E aí então há vida. Então Deus dá de presente a vida. E a humanidade decide romper com esse relacionamento pleno com Deus que a criou para viver de forma plena, descomplicada. Deus não criou a vida complicada. Fomos nós que complicamos a vida. Isso tem a ver com salvação. Porque Deus, quando nós complicamos a vida, Deus poderia ter dito, então tá bom, então agora vivam eternamente uma vida complicada. Eu sou Deus, vou continuar sendo Deus, está tudo ok. A gente continua muito bem, obrigado. Vocês complicaram, agora vocês vivam eternamente essa vida complicada. Deus poderia ter feito isso, mas Ele não fez isso. Deus nos salvou. E eu quero falar sobre isso, sobre descomplicarmos essa ideia de salvação. Essa ideia de salvação que, em linhas gerais, dentro de um imaginário geral, genérico, religioso, humano, é complicado. É para ser um negócio muito simples, mas é complicado. Essa ideia de salvação se tornou um negócio complexo, complicado, de nós entendermos. Por quê? Porque num espectro geral, religioso, salvação, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, sempre aponta para a ideia de algo que está lá no futuro. Salvação lá no futuro. E sempre para uma ideia relacionada a céu e inferno. Não é? Então a gente acostumou com esse negócio de que no futuro nós seremos salvos do inferno. Essa é a salvação dentro de um espectro religioso geral que nós estamos acostumados a lidar, com essa ideia futura, de um impacto futuro que tem a ver com a vida após a morte. E aí, falando de mim um pouquinho, eu passei um bom tempo da minha caminhada cristã e como pessoa em crise com esse negócio. Em crise com essa ideia de salvação ser algo que eu experimento depois que eu morro. Salvação ser uma realidade que eu só vou experimentar depois que eu morrer. Eu passei boa parte da minha vida em crise com isso, vou falar por quê. Porque a lógica funcionava assim, bom, eu gosto dessa ideia de salvação. Eu gosto dessa ideia de eu sou salvo. Mas eu não quero morrer. E se salvação é para depois que eu morrer e eu não quero morrer, logo eu não quero salvação. Isso me consumia. Deus, eu quero salvação, mas não quero morrer. Essa é uma ideia complicada de salvação. Eu não sei se isso é assim para você. Eu conheço pessoas que, quando eu sento para conversar sobre isso, é sempre essa coisa meio esquizofrênica de salvação, sempre lá, nunca aqui, sempre futuro, para depois que morrer. Aí a gente pergunta, então você quer morrer? Não, não quero morrer, então você não quer salvação. A gente precisa descomplicar isso. E aí a questão é como a sabedoria bíblica descomplica isso. Como as Escrituras Sagradas descomplicam em nós essa ideia de salvação. Porque tem muita gente que, se você conversar e falar assim, Jesus, você precisa de salvação em Jesus, a pessoa vai olhar, mas
Por que eu preciso de salvação? Então nós temos, numa perspectiva geral, essa ideia que a gente fala tanto, canta, agradece, obrigado porque eu sou salvo, obrigado porque eu sou salva, e a gente não sabe nem de que a gente é salvo. E a gente fica nesse negócio de, não, eu sou salvo, mas eu não quero morrer, então você não quer ser salvo. Então, como que é isso? Então, como que a Bíblia nos apresenta salvação? Essa é a pergunta. O que é salvação nas Escrituras? Como é que a gente descomplica esse negócio na nossa vida? Essa série vai ser bem legal, para a gente descomplicar várias áreas, vários gatilhos, várias complicações mentais que nos travam, e não dava para eu começar de outra forma a não ser falando disso, de descomplicarmos essa ideia de salvação na minha vida. Eu quero que vocês saiam daqui, eu quero que você na sua casa hoje desligue o seu aparelho e saiba do que é que você foi salvo e para que você foi salvo e salva. Eu quero ler um versículo apenas hoje, que é um versículo muito conhecido, Gálatas 2:20, carta de Paulo, o apóstolo, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Olha só, Paulo escreve assim: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Esse é um texto que fala sobre salvação. Então, se você está aí na sua Bíblia, quer riscar, quer grifar no celular, anotar em casa, grifa assim ao redor desse texto. Esse é um texto sobre salvação. Esse é um texto sobre salvação em Jesus. E eu quero, para a gente ser bem simples e objetivo, eu quero desenvolver com vocês dois eixos da salvação que não é nada complicado da gente entender, da gente aplicar, da gente... vai abrir assim uma luz diante de nós, uma janela de vida, dois eixos de salvação para a gente compreender isso. Então preste atenção, eu vou falar sobre Jesus oferecer uma salvação de algo, de alguma coisa. Jesus nos salva de alguma coisa. E Jesus nos salva para alguma outra coisa. Salvação de e salvação para. Ok? Salvação de e salvação para. Do que é que Jesus me salva? De que Jesus me salva? Jesus nos salva de um inferno existencial. A salvação de Jesus é a salvação de um inferno existencial. Paulo fala, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós falamos de salvação, isso sempre está relacionado à salvação desse lugar chamado inferno. Não é? Ou na maioria das vezes nós entendemos salvação disso. Porque a gente lê ou ouve que o inferno é um lugar muito ruim. E, de fato, a Bíblia narra sobre o inferno como sendo um ambiente horrível, tenebroso. E a gente se acostuma com essa ideia de que a salvação é desse lugar futuro. É desse ambiente futuro. Que ou eu vou ou eu não vou depois que eu morrer. Nós nos acostumamos com isso. A lidarmos com o inferno dessa maneira. E, de fato, a salvação em Jesus, ela é do inferno. Mas só que o descomplicar a nossa relação com a salvação passa por compreendermos melhor esse negócio que a gente chama de inferno. Passa por nós compreendermos de forma mais profunda o que é que a Bíblia, o que é que Paulo, quando ele escreve isso aqui, reflete para nós, inspirado pelo Espírito, acerca dessa realidade de inferno. E que muita gente tem medo, e que nós temos medo, a gente não quer, a gente liga coisas ruins, enfim. Então preste atenção nisso, quando Paulo faz menção a não ser mais ele quem vive, Paulo está falando sobre presente.
Então vou repetir. Quando Paulo escreve, não sou mais eu quem vive, Paulo está falando do presente. Ele está vivo e ele está falando isso. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo. Escrevendo isso, Paulo está revelando para nós essa necessidade, presta atenção, dele, Paulo, ser salvo dele. O que eu acho que eu vou trocar o microfone, é melhor? Melhor, né? Deixa eu pegar esse aqui. Só tira o efeito aí do Arthur. Arthur precisa de efeito para cantar. Então, quando Paulo faz menção a não ser mais ele quem vive, Paulo está explicitando para nós essa necessidade. Eu não posso viver. Paulo está falando, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Paulo reconhecendo, sabe o quê? Que não é seguro Paulo viver. Não é seguro o Paulo continuar vivendo. E é muito interessante Paulo escrever isso, não sei se você sabe, mas eu quero, se você sabe, te relembrar quem era Paulo. Paulo, antes de ser encontrado graciosamente por Jesus, era Saulo. Saulo era um matador de cristão. Era um assassino. Saulo perseguia os cristãos e matava. Saulo viu Estevão morrer. Atos 6. Mas Saulo se encontra com Jesus, e aí ele vira Paulo. E o Paulo, ele reconhece que não é seguro ele viver. Já não sou eu quem vive. É Paulo reconhecendo que ele precisa da salvação. Não de um lugar chamado inferno, mas de um inferno existencial. Um inferno existencial. Paulo faz menção clara da cruz. Quando ele fala que Cristo vive em mim, ele vai dizer sobre aquele que me amou e se entregou por mim. Paulo está olhando para a cruz para escrever isso, o que aconteceu com Jesus na cruz. E para a gente entender essa salvação desse lugar, ou de inferno, ou de um inferno existencial, olhando para a cruz, a gente precisa entender o que Jesus fez na cruz. E aí preste atenção nisso. Jesus na cruz, ou o sacrifício de Jesus na cruz, é um sacrifício cósmico, representativo. A dimensão da salvação que Jesus oferece passando pela cruz não é uma salvação futura. É uma salvação eterna, são coisas diferentes. Eternidade não é futuro. A gente que aprendeu assim, ou a gente quis entender assim. E quando Paulo está dizendo que Jesus se entregou por amor a ele numa cruz, Paulo está apontando aqui para uma salvação que é cósmica e que é eterna, não é futura. E essa dimensão cósmica passa diretamente pela salvação de um inferno existencial. Na morte do ego de Paulo. De quem Paulo é. E aí eu quero parar de falar do Paulo e passar a falar da gente. Paulo reconhece que não é seguro ele viver. E eu queria que a gente refletisse sobre o quanto é seguro a gente viver por nós mesmos. Pelo nosso ego. Pelas nossas vontades, desejos, impulsos. Acredite, é um inferno você viver refém do seu ego. Esquece o inferno lá do futuro. É um inferno viver refém do nosso ego. Agora. É infernal. Por isso a salvação recebida em Jesus, sobre os nossos infernos existenciais, passa
por entendermos a crucificação de Jesus como uma crucificação representativa. É o que o Paulo está falando aqui. Ele está falando, quando Jesus morreu, eu morri na cruz. Eu fui crucificado com Cristo. Para nós entendermos ou descomplicarmos salvação, a gente precisa entender de forma mais profunda a crucificação. E quando Jesus morre numa cruz, não é Jesus que está morrendo numa cruz. Jesus ele não deveria morrer numa cruz. A cruz era um lugar dos malditos, dos amaldiçoados. A cruz era o lugar dos rebeldes. A cruz era o lugar da rebelião. Jesus não é essa pessoa. Mas por que ele vai? Porque ele morre representativamente. Por isso Paulo reconhece, eu fui crucificado com Cristo. Eu preciso morrer. A salvação em Jesus sobre mim significa que quando Jesus morreu, eu estava morrendo. Eu, o Saulo, eu que não é seguro continuar vivendo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não é seguro o Pedro viver. Eu sou um potencial gerador de inferno. E você também é. Você também é. Nós somos. Começa cada um a viver de acordo com o seu próprio ego. Você vai ver que realidades infernais começam a aparecer. Aliás, é só a gente olhar para a sociedade que a gente vive. Inferno existencial. E Jesus nos salva desse inferno, de um inferno existencial, que transforma Paulo, que me transforma, que transforma você. Quando nós reconhecemos que nós fomos crucificados com Cristo. Por isso não existe você entender salvação em Jesus, ou dizer que acolhe, recebe, crê na salvação em Jesus, sem você acolher, crer, decidir que você foi para a cruz com Jesus. Que você foi crucificado com Jesus. Às vezes a gente acha que salvação em Jesus tem a ver com, ele morreu, e o que ele fez pagou o preço do meu pecado. Então eu estou salvo. Ele morreu significa você morrendo. Significa você reconhecendo que não é seguro você viver. Que não é seguro você continuar vivendo pelo seu ego, pelas suas vontades, pelos seus impulsos, pelos seus desejos. Porque os nossos impulsos e desejos fora de Jesus são geradores de infernos existenciais. Isso é assim. Não subestime o inferno existencial que pode ser vivenciado em decorrência do seu ego. Não subestime isso. Porque quando está tudo bem, a gente diz, não, mas eu sou muito tranquilo, sou muito tranquila. Aí começa a acontecer alguma coisa sai como a gente não gostaria que saísse, alguém pisa no nosso calo, alguém faz alguma coisa contra a gente, aí... Se for você quem vive, se for eu quem vivo, começa a ter cheiro de enxofre. Cheiro de inferno. Não é lá, é aqui. É aqui. A gente precisa entender salvação em Jesus dentro desse espectro de uma salvação existencial, de um inferno existencial. Por isso nós precisamos da salvação em Jesus, entendeu? Então, por isso que nós precisamos da salvação em Jesus. Por isso que nós precisamos da morte de Jesus como sendo essa morte não apenas substitutiva, mas representativa. Quando ele morre, eu estou morrendo, é o que Paulo está falando. Eu fui crucificado com Cristo, mas Paulo não foi para a cruz, foi em Jesus. Se você quer entender que você é salvo em Jesus, então você precisa olhar para a cruz, não como lugar onde Jesus pagou o preço da sua rebelião, mas como lugar onde você morreu com Jesus. E assim livre
de um inferno existencial. Agora, eu disse que Jesus nos salva de e Jesus nos salva para. Jesus nos salva para onde? Para quê? E a continuação do texto nos mostra claramente que Jesus nos salva para um céu existencial. Um paraíso existencial. Enquanto num primeiro momento Paulo fala da morte de Jesus, agora ele vai falar da ressurreição de Jesus. Paulo fala da cruz e agora Paulo aponta para o túmulo vazio. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Agora, o Filho de Deus não ficou pendurado na cruz. Tampouco ficou sepultado num túmulo. Ele ressuscitou. E esses dois eixos devem ser considerados quando nós falamos de salvação. Porque, gente, eu vejo muitas pessoas compreendendo salvação de forma míope, capenga, falta um lado. Não adianta a gente entender salvação só olhando para a cruz. Para a gente entender salvação, a gente tem que olhar para o túmulo. Não adianta entender salvação só olhando para a morte, para o sacrifício. Para entender salvação, tem que olhar para a ressurreição. E o que significa ressurreição? Porque, de um lado, eu disse que nós temos a morte de Jesus como sendo uma morte representativa. E do outro, a gente precisa olhar para a ressurreição de Jesus também como sendo uma ressurreição representativa. E é o que Paulo estava dizendo. Agora eu vivo, eu morri e eu vivo agora. Eu morri, eu fui pendurado numa cruz com Cristo, fui salvo de um inferno existencial, porque não é seguro Paulo continuar vivendo. Mas agora eu vivo pela fé no Filho. Ou seja, na ressurreição do Filho. A gente precisa entender salvação dentro desses dois eixos. De uma morte representativa que comunica a morte da carne, a morte de uma humanidade caída, de uma humanidade disfuncional, de homens e mulheres disfuncionais, infernais. Isso morreu. Mas Jesus ressuscitou. E a Bíblia mostra claramente que Jesus ressuscitou, não foi para voltar para o Pai. Jesus não ressuscitou para voltar para o Pai. Jesus ressuscitou para inaugurar a ressurreição. Isso é incrível. Temos a ressurreição de Jesus, que precisa ser vista e interpretada também como uma ressurreição representativa. O que eu quero dizer é, se você crê em Jesus, você é salvo de um inferno existencial para um céu existencial. Isso não é futuro, isso é agora. Isso é eternidade. Descomplicar a salvação, preste atenção nisso, passa por nós pararmos de olhar para o céu como sendo um lugar que recebe quem morreu. Precisa parar de olhar para isso assim. Essa é uma ideia platônica, de influência grega, sobre essa separação de alma com corpo. E nós somos influenciados por isso. Mas essa não é a revelação bíblica sobre salvação. A gente não está aqui esperando morrer para a alma ir para o céu. A gente está aqui para já começar a experimentar, viver da ressurreição de Jesus, da vida eterna. E quando chegar o tempo de Cristo voltar, ou de fecharmos os olhos aqui e ficarmos descansando até que Ele volte, e aí sim, para ressuscitar o corpo, a gente não fica aqui separado dessa realidade eterna. Isso não é bíblico. Isso não é salvação. A gente não fica aqui dizendo que crê na salvação futura. E aí, enquanto a gente vive aqui, essa salvação não traz impacto nenhum para a gente, porque a gente continua sendo propagadores de vidas infernais. Esse não é o Evangelho. Não foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou.
Jesus morreu para que eu e você, agora, pela fé nele, pudéssemos crer e dizer, já não sou eu quem vivo. Não é seguro Pedro viver. Cristo vive em mim. A vida da ressurreição começou. Jesus disse que seria assim. Jesus disse que ele iria, mas o Espírito seria derramado. E o Espírito Santo é a vida que habitou plenamente em Jesus enquanto ele esteve aqui como ser humano. Leia Atos e você vai ver que em nenhum lugar do livro de Atos fala da ressurreição como sendo Jesus, ele próprio se ressuscitando. Fala sempre que Deus o ressuscitou dos mortos. O Espírito ressuscitou dos mortos, porque é um ser humano ressuscitando mediante a presença do Espírito nele. Ou seja, nós que recebemos o Espírito já vivemos a vida da ressurreição. A vida eterna está em nós. Viver pela fé na ressurreição é viver crendo que as realidades da ressurreição foram inauguradas. Eu e você não precisamos e nem devemos mais ser propagadores de infernos existenciais, mas de céu existencial. Porque a vida do Filho está em nós, está em mim. Então descomplique a sua ideia de salvação em Jesus. E antes que alguém fale assim, ele não crê em céu e inferno futuro. Antes que alguém fale isso, deixa eu dizer, eu creio. Ok? E eu creio porque a Bíblia claramente me mostra isso. Ok? A Bíblia me mostra isso claramente. Existe sim essa dimensão futura, seja de céu, desse ambiente da plenitude do Criador novamente, do governo absoluto dele, da ausência de resistência a esse governo, e esse lugar é para sempre. Existe isso, ok? Assim como existe o inferno, que é esse lugar de eterna ausência de Deus. Para a gente conseguir ter, assim, sei lá, um pouquinho do que é esse inferno que a Bíblia nos mostra, é só a gente pensar no seguinte: a gente vive dias difíceis, não vivemos? Nós vivemos dias difíceis, não é? Uns são mais tranquilos, outros são mais difíceis, mas a gente vive. Notícia de doença, de morte, de assalto, de violência, né? Nós vivemos dias difíceis. Então, e Deus está aqui. A Bíblia conceitua o inferno como esse lugar da ausência de Deus. Dá para sentir aí? Nem queira. Okay? Então eu acredito nisso. Eu acredito nessa dimensão futura de céu, de inferno. Assim como eu acredito que é somente pela fé em Jesus. É somente pela fé em Jesus. Não é por obras. Não é por merecermos. É somente pela fé em Jesus que nós temos garantido o perdão. Okay? É somente pela fé em Jesus que nos livra dessa condenação eterna e nos conduz a esse ambiente futuro de absoluta redenção criacional. Eu não vejo a hora de viver isso. Isso é fato, a Bíblia trabalha isso. Eu quero ir para lá, para o futuro, eu quero ir. Eu quero. Eu espero esse dia. Mas a salvação é eterna. A salvação é eterna. Isso significa que esse futuro invadiu o presente. Isso é eternidade. Então hoje, salvos em Jesus, pela mortificação da carne, na crucificação do Filho, nós somos salvos de um inferno existencial para que, na ressurreição do Filho, encontremos essa salvação para vivermos um céu existencial agora. Agora. Por isso, gente, não adianta, preste atenção nisso. A gente pensar em salvação sem a gente refletir sobre isso. Salvação eterna vem antes da salvação futura. Não adianta pensar em céu futuro sendo sempre um gerador de inferno no presente. Se você não entendeu nada de hoje, entender isso aqui, tá bom. Ok? Se você sair daqui refletindo sobre isso aqui, tá bom. Ó, não adianta
a gente tentar estabelecer essa relação religiosa de cantar, de, enfim, fazer um monte de coisa, de vir aqui domingo após domingo, tal. Não adianta. Okay? E sair daqui e sermos sempre geradores de inferno existencial. Nós não entendemos, nós não acolhemos a salvação em Jesus. Porque salvação futura, ela é depois da salvação eterna. Então, a você e a mim, que queremos experimentar essa salvação futura, eu preciso descomplicar a salvação, dizendo para você que ela não é futura sem antes ser eterna. Sem antes ela ser experimentada no presente. Por mim e por você. Eu quero, para a gente refletir e praticar, te fazer 3 colocações aqui. Primeiro, você verdadeiramente já se rendeu à salvação que há somente em Jesus? Uma pergunta muito objetiva. Você verdadeiramente já se rendeu à salvação que há somente em Jesus? Jesus é a porta estreita, gente. Nossa, quando eu descobri isso, que eu achava que a porta estreita, é assim, eu não consigo passar nesse negócio. Aí eu descobri, Jesus é a porta estreita. Só Ele passa. Logo, ou você passa nele, ou esquece. Você crê em Jesus? Na série passada, ou alguns domingos atrás, eu falei sobre até os demônios creem, ok? Eu não estou te perguntando se você acredita que Ele existe. Estou perguntando se você já teve a coragem de, assim como Paulo, reconhecer que não é seguro você viver. Mas que, sabendo em quem Ele é e o que Ele fez, você olhar para a cruz e dizer, Ele morreu, eu creio na morte de Jesus como sendo a minha morte naquela cruz, o Pedro, gerador de infernos existencial, morreu com Cristo. Eu creio nisso. Mas Ele ressuscitou. A ressurreição representa a minha ressurreição. Se Ele ressuscitou, eu já vivo a vida da ressurreição. Você já rendeu a sua vida a essa salvação que há somente em Jesus? Segundo, existem realidades de inferno existencial presentes na sua vida? Vamos lá. Existe ou existem realidades de inferno existencial presentes na sua vida? Bom, no céu não existe briga, fofoca, no céu não existe maldade, no céu não existe traição, no céu não existe maledicência, no céu não existe soberba, vaidade, egoísmo, traição, deslealdade. No céu não existe isso. Então eu fiz uma lista de coisas e eu vou voltar à pergunta. Existem realidades de inferno existencial presentes na sua vida? Por favor, não olhe para o outro, olhe para você. E é desafiador para mim fazer essa pergunta para vocês, porque eu preciso olhar para mim. E eu reconheço que muitas vezes eu preciso de novo olhar para diante do espelho e dizer para o Pedro, cara, você morreu. Você foi crucificado com Cristo. Então, existem realidades de inferno existencial presentes na sua vida, dentro da sua casa? Existem. Realidades de inferno existencial dentro da sua casa, está vendo? Não adianta a gente pensar em céu futuro vivendo o inferno no presente. Existem realidades. O que nós fazemos quando nós detectamos essas realidades? Morremos de novo. Dizemos para nós mesmos, ei, você foi crucificado com Cristo. Eu nego de novo a mim mesmo. Eu tinha vontade de fazer algo, de falar algo, mas eu reconheço, opa, isso aí não é Jesus.
Porque a vida de Jesus não gera isso. E sempre que eu detecto algo que não é a vida de Jesus, eu preciso, olha para a cruz. Olha para a cruz. Seja crucificado, crucificada. E por fim, salva em Jesus, viva para trazer um pouco de céu para a terra. Se tem algo que o mundo precisa, é de pessoas eternas, vivendo no presente. Se tem algo que no seu trabalho precisa, é de que quando você chegar lá amanhã, seja a eternidade invadindo o presente. Gente, ninguém precisa de mais um empurrão de maldade, ninguém precisa de mais uma fala destrutiva, ninguém precisa de mais uma violência, ninguém precisa disso. Sabe do que o mundo carece, chora, clama? De presença do céu. E eu oro para que a partir de um entendimento descomplicado de salvação, você saia daqui, ou você na sua casa, decida agora, que amanhã, onde você chegar, vai chegar um pedacinho do céu. Onde falta amor, vai chegar amor. Onde falta bondade, vai chegar bondade. Onde falta paciência, vai chegar paciência. Onde falta generosidade, vai chegar generosidade. Por favor, a gente precisa parar de viver essa salvação esquizofrênica, que faz com que a gente fale de salvação futura, de céu futuro, e a gente até se alegra com isso, mas agora no presente a gente vive fazendo os outros chorar, sofrer, aonde eu chego eu destruo tudo, aquilo que eu falo derruba todo mundo. Pelo amor de Deus, essa não é a salvação em Jesus. Pouco importa a gente começar a voltar a ter encontros presenciais, que, de verdade, ninguém está com mais saudade do que eu. Eu sei que todo mundo vai falar isso, né? Mas pouco importa a gente começar a vir de novo domingo, ouve série, sai série, e faz um monte de coisa, Aí quando a gente chega assim, amanhã, porque hoje todo mundo sai daqui quase que voando. Aí amanhã a gente pisa no trabalho, assim, aí é um inferno. Aí eu sou desonesto, eu minto, eu maltrato, sou violento. Não adianta nada a gente sair daqui e ir para a nossa casa, relacionamento com a nossa esposa, marido, filhos. E é um inferno. Isso não é salvação em Jesus. Não foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus não morreu e ressuscitou para te dar uma passagem para o céu. Que também as pessoas acham que céu é a nuvem da esquerda. Eu vou morar na nuvem da esquerda, eu vou morar na da direita. Isso é papo para outra hora. O que é o céu? O reino de Deus chegou, a eternidade invadiu o presente. A vida de Jesus está em todo aquele que nele crê, o Espírito dele, para nós deixarmos de sermos geradores de infernos existenciais e passarmos a sermos geradores de céu existencial. Eu oro para que onde você chegar amanhã, cheire eternidade, vida. Onde você chegar, seja no seu trabalho, na hora que você estiver lidando com o seu funcionário, com a sua funcionária, com o seu chefe, com o cliente, com o vendedor, quem você estiver atendendo, assim, aí a gente levanta às vezes, ainda mais segunda-feira, né? A gente levanta saco cheio de tudo, segunda-feira, tal, opa, aí você lembra assim, ó, você morreu, você está morto, Jesus amava segunda-feira, e é Ele que está vivendo em você. Jesus ama segunda-feira, sabe por quê? É dia dele pisar onde há inferno e trazer céu. E transformar. Isso é novo nascimento, salvação é nascer de novo. Né? O grande e inteligente
estudioso, Nicodemos, não entendeu quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, cara. Então, salvação é sobre nascer de novo. É sobre você ter tido um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, aquele Pedro, aquela Débora, aquele Hugo, aquela Lídia, aquele Jair, aquele Áquila, amaldiçoado e amaldiçoada pelo pecado, morreu, não existe mais. E na ressurreição de Jesus, ganhamos nova vida. A gente pode e deve ansiar pelo futuro. Mas eu quero afirmar para você que o futuro invadiu o presente. Tem céu para você viver hoje, no meio da pandemia, no meio de crise econômica, no meio de dias difíceis. Tem céu para você viver hoje, porque ele é existencial. O espírito de vida está em você que crê em Jesus. Portanto, salvo em Jesus, viva para trazer um pouco de céu para a terra. Vamos descomplicar a salvação. Eu quero que a gente ore por essas questões que talvez sejam questões em nós, em você, ok? Talvez você até hoje tenha dúvida se você se rendeu a Jesus ou não. Então é simples. É descomplicadíssimo isso. Você crê que o sacrifício de Jesus é você morrendo e que na ressurreição é você nascendo de novo? Você crê nisso? Eu creio. Então você está salvo, você está salva. Do futuro, sim. Mas o futuro não vem antes do que é eterno. Você está salvo em Jesus. Salvo em Jesus. Às vezes o que a gente precisa fazer, e o que a nossa carne tenta fazer, é gerar orgulho do que passou. Às vezes tem gente que fala assim: eu sou bravo mesmo. Eu gosto de ser assim. Eu falo, cara, isso é inferno, bicho. Olha para a cruz, você morreu. Agora você não é mais bravo, não. Agora você é manso. Eu não confio em ninguém. No outro o outro que vai, meu. Então, só que você morreu. E agora você não vive mais assim. Agora você vive assim: o outro é maior do que eu. Agora você vive para honrar. Agora você vive para amar. Você vive para abençoar. Suas palavras, Tiago vai escrever isso, não deve ser mais palavras de maldição. Tiago vai dizer assim: é impossível de uma fonte jorrar da mesma fonte água podre e água pura. Não dá. Então, você que está salvo em Jesus, agora as suas palavras geram vida e não morte. Está entendendo? Céu existencial. Já começou, há 2000 anos atrás. Descomplica a salvação. Eu quero chegar no futuro, e esse é o meu desejo para a vida de todos vocês, em casa, aqui. Eu quero que a gente chegue no futuro já familiarizado com o céu. É isso que eu quero. Eu não acredito que é assim, sabe? A gente vive no inferno aqui, aí chega no céu, uau! Não. Eu quero já saber, assim, onde é o endereço de tudo. Por quê? Porque eu já vivo agora. Isso é salvação. Familiaridade com o céu. Futuro no presente. Fomos salvos em Jesus. Ore assim: Cristo, já não sou mais eu quem vive, não sou mais eu.
Eu sou um alta periculosidade vivendo. Paulo reconhece isso. E eu também reconheço isso em mim. Alta periculosidade. Mas que bom que já não sou mais eu quem vivo, porque é Cristo que vive em mim. Que bom que a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé naquele que por mim morreu, ressuscitou, ou seja, eu renasci. Eu nasci de novo. Eu fui adotado, eu sou filho, eu sou filha. Fique de pé, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar o que Deus está fazendo aqui agora em você. Eu creio do fundo do meu coração que a gente vai sair daqui hoje, que vocês nas suas casas vão sair das suas casas com aroma de vida, com aroma de céu, não com cheiro de inferno. Jesus, obrigado, porque o Senhor foi para a cruz, e só poderia ter sido o Senhor. O justo que se fez injusto, o perfeito que se fez imperfeito, o puro que se fez pecado, no meu lugar, Não é só o Senhor me substituindo, é o Senhor me representando. O Senhor me representou na cruz, Jesus. Por isso eu digo que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus, eu oro por cada amigo, amiga aqui nas suas casas. Espírito Santo de Deus, seja derramado aqui, em cada endereço, em nós. Espírito de vida, Espírito que traz céu existencial, venha sobre nós agora, em nome de Jesus. Eu repreendo infernos existenciais aqui, agora. Pode ir embora, sai, em nome de Jesus. Onde há inferno existencial, aqui nas casas, agora, silencie, vai embora. Cessou, acabou. Não tem mais essa de gente que diz que crê em Jesus, que é salvo, que quer ir para o céu, ser gerador de inferno. Acabou, em nome de Jesus. Onde há morte, que haja vida, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe salvação. Essa salvação para agora, para o presente. Obrigado, Jesus. Que vivamos nessa salvação descomplicada. Em nome de Jesus.